paz do Senhor aos irmãos, aos amigos, às irmãs. Venho mais uma vez essa madrugada trazer mais um pouquinho da palavra do Senhor ao coração de cada um de nós. Hoje estarei lendo em Lucas 21, 25, que também se encontra em Mateus 24, 29 a 35. E haverá, o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo branido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhar para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui mais uma vez, Jesus vem falar sobre a sua volta, quando ele voltar. A gente já vê acontecendo muitas coisas dessas ditas aqui na palavra do Senhor. A gente já viu ondas destruírem cidades, casas, lugares aonde que a gente nunca imaginou. A gente já viu a natureza, como dizem, os seus barrancos deslizarem e cobrirem casas. A gente já viu muitas mortes. A gente já viu muitos deslizamentos. A gente já viu muita coisa triste. E tudo isso está aqui na palavra do Senhor, confirmando que tudo isso iria acontecer quando Jesus, o nosso Senhor, estivesse perto de chegar, de voltar. A gente está vendo agora nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo há pouco porque eu não assisto televisão e não assisto jornal porque é muito triste, é muita catástrofe, muitas coisas ruins que acabam deixando a gente assim muito triste. E eu fiquei sabendo há pouco que nos Estados Unidos está tão quente, mas tão quente, que casas estão pegando fogo. Que as florestas ali em volta estão pegando fogo, que os bombeiros estão tendo dificuldades para apagar aquele fogo. E isso faz lembrar, lá atrás, em Noé, quando Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que não ia mais acabar com a terra com o dilúvio, que não existiria mais o dilúvio para acabar com a terra como aquela vez ele tinha feito, e sim com fogo. Com fogo se acabaria. Imagine, irmãos, esta hora está chegando cada dia mais perto. Jesus deixou aqui para nós, na palavra do Senhor,
aqui escrito, cada um dos seus discípulos escreveu um livro contando o que Jesus disse para cada um deles, avisando o que ia acontecer no final dos tempos, quando ele estaria voltando para a terra para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. Jesus nos conta, não só aqui em várias partes, que eu ainda vou chegar até lá, porque cada vez que eu pego a Bíblia para ler, é um alimento tão grande, é um pão que nos sustenta, é o pão da vida, a água da vida. Jesus é a água da vida. A Bíblia é o pão e Jesus a água. E aqui ele nos diz que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo branido do mar e das ondas. Ainda disse mais, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, como poder e grande glória. Este dia vai ser lindo, meus irmãos. Esse dia vai ser maravilhoso para muitos. E muito, muito triste também para muitos. Aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente a Cristo, verdadeiramente a Deus, estes sim estarão felizes, porque o grande dia de Jesus voltar e buscar a tua igreja chegou. Mas muito, meus irmãos, estarão tristes, porque não chegaram até Jesus, não seguiram a tua palavra que ele deixou aqui no livro sagrado, não seguiram o que ele pediu. Jesus, nosso Pai, nosso Jeová, ele foi tão caridoso, usando cada discípulo seu para escrever um livro. Ele pediu, Deus pediu, que cada um desses discípulos escrevessem um livro contando tudo o que teria acontecido e tudo o que estaria para acontecer quando Jesus estivesse ali contando para o povo como seria. Jesus reuniu multidões e multidões para ouvi-lo. E no finalzinho, quando ele foi crucificado, multidões e multidões o apedrejaram, o zombaram. E mesmo assim, quando ele estava lá naquela oh meu Deus, é um lugar tão triste de se dizer, naquela cruz, para ser crucificado, sendo crucificado, mesmo assim, tinha dois do lado dele, dois ladrões, porque os que andavam com Jesus não eram advogados. Tinham sim alguns ricos que deixaram tudo, toda a sua riqueza para andar com Jesus. Foram fiéis com Jesus. Distribuíram as suas riquezas para ter a salvação. Porque a palavra de Deus diz que não adianta juntar
tesouros aqui na terra, aonde a ferrugem destrói tudo, aonde o ladrão vem e rouba. E sim que temos que juntar tesouros no céu. Jesus nos ensinou isso. E no final da sua vida, ele teve tempo ainda, antes da sua crucificação, que foi muito triste, que muitos conhecem e ignoram. Muitos conhecem a Bíblia e a ignoram. Muitos acham que o dia de Jesus nunca vai chegar, que é apenas conversa de cristão, que é apenas conversas soltas ao vento. Muitos acham que este dia não chegará. Eu tenho misericórdia desse povo e peço a Deus misericórdia a este povo. Porque eu fico imaginando quando Jesus chegar à terra em cima da sua nuvem. Aquela hora que a trombeta tocar. E muitos vão ouvir e não vão avisar os seus irmãos e serão punidos por isso. E muitos vão ouvir, vão avisar os seus irmãos e seus irmãos não darão bola. É o que está acontecendo agora. Esses serão punidos. E os irmãos que avisaram sobre a trombeta, sobre a volta de Jesus, esse será salvo. E muitos que ouvirão a trombeta falarão do amor de Jesus. Falarão que Jesus é o único que salva. E os que ouvirem a esses irmãos e se converterem dos seus maus caminhos, esses sim serão salvos, junto com aqueles que o avisaram, que disseram do amor de Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus dá tempo para mim e para você. Deus nos deixou uma inteligência tão grande na vida do homem para que ele colocasse muitos jeitos de chegarem até a vocês. Deixaram faces, deixaram televisão, deixaram rádios, deixaram, muitas coisas para que a gente usasse a favor do Senhor. Não de besteiras, que muitas das vezes antes de cada um de nós nos converter e saber do grande amor de Deus, a gente postasse ali, besteiras em cima de besteiras. Até a gente conhecer o verdadeiro amor de Jesus por mim e por você. E ver que essas coisas que o homem inventou, que Deus deu a sabedoria para eles, para que fosse inventado, que fosse usados para levar a palavra do Senhor a muitos que até hoje ainda não ouviram. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus ainda não voltou, porque há muitos lugares ainda que a palavra de Jesus não chegou, que há muitos lugares ainda que não ouviram falar de Jesus, e que aonde o evangelho chegar, o último lugar que o evangelho chegar, aí pronto, Jesus volta. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para subir? Você está preparado para viver uma vida abundantemente feliz com Jesus? Eu tenho pena de muitos
que eu disse do grande amor de Deus e que me ignoraram. Eu peço a Deus todos os dias que Ele tenha misericórdia desses e que Ele chegue até Ele. Que o Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou aqui na terra para nos convencer dos nossos pecados e atender o chamado do Senhor, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Eu aprendi aqui na palavra de Deus que por mais bons que a gente seja, não ganharemos o reino dos céus. Porque podemos ser bons a vida inteira. Mas se um dia alguém precisar da gente e a gente virar as costas para este irmão, neste dia a gente perderá a nossa salvação. Então vamos fazer por onde ser bons, perfeitos, santificados e não desistir de levar a palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração desde ontem, só que ontem eu não tive oportunidade, eu não pude estar aqui trazendo uma palavra de Deus para os irmãos. E Deus deixou ontem uma palavra para as irmãs, para as mães, mais uma vez para as mães. E eu queria muito passar essa palavra para cada uma de vocês, mães. Mães de sangue, mães do coração, mães de igreja. Eu quero ler aqui com vocês, porque não é a irmã Salete que está dizendo, porque cada palavra que eu digo aqui, Deus coloca na minha boca. Então eu quero dizer para vocês, que está em Lucas 22, 35. Prestem atenção, mães. Prestem bem atenção. Muitas das vezes, você passa tanta peleja com os seus filhos. Muitas das vezes, você ensina a eles o caminho correto, que é o caminho do Senhor, que é buscar a igreja, buscar a Jesus, buscar a Deus. Mas por mais que você ensine, no meio do caminho, eles se distraviam. Aí você se pergunta, oh meu Deus, aonde foi que eu errei? Um dia eu me perguntei isso. Aí Deus falou comigo. Mães, a culpa não é sua. Mães, Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu cada lágrima que desceu de seus olhos. Deus colheu cada uma delas. Cada lágrima é especial para o Senhor. Deus ouviu. Mãe, a tua oração não foi em vão, o decantaramanai deixurianaranamás. Não foi em vão. E eu aqui no meu quarto, eu estou sentindo a presença de Deus e do Espírito Santo. E Ele manda dizer para você, mãe, não foi em vão. Cada lágrima que você derramou, cada vez que você ajoelhou pedindo para o teu filho, você não ensinou a ele esse mau caminho. Você ensinou a ele o caminho certo. Você ensinou ele a orar, a buscar a Jesus. Só que no meio do caminho ele se distraviou por más companhias, por conversas do inimigo na mente deles.
Mãe, a culpa não foi sua. Não se martirize por isso, não sofra por isso, não te condenes por isso. Decantaramanai, Deixurianaranamás, oh glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso, Jeová grandioso, Deus de milagres. Mãe, Ele manda te dizer nesta noite, Ele ouviu sim as tuas orações. Só que já estava escrito há muitos anos, mãe, que isso iria acontecer. Que por mais que você orasse, isso iria acontecer e a culpa não é tua. Louve a Deus. Louve a Deus todos os dias. Não pare de pedir pelos teus filhos, não pare, mãe. Você que tem um filho pequenininho, não cesse de orar pela vida dele. Você que já tem um filho na fase da adolescência, não cesse de orar por ele. É quando ele mais precisa das tuas orações. Muitas das vezes não entendemos o que está acontecendo com os nossos filhos, porque a gente ensinou o caminho certo a eles. E a gente não está entendendo por que eles não seguiram os nossos caminhos. Louvado seja aqueles que amam os seus pais, que respeitam os seus pais e que estão ali junto com os teus pais, dentro de uma igreja, ou levando a palavra aos teus amigos na escola, aos teus amigos nos lugares aonde eles se encontram, nos lugares aonde você achava que nunca ia acontecer e ele ali está falando do amor de Jesus porque você passou isso para ele. Você ensinou isso para ele. Às vezes você pode falar, oh, irmã Salete, eu vim do mundo. Eu não vim de um berço evangélico. Eu vim do mundo. Eles aprenderam muitas coisas lá no mundo. Mas hoje, minha irmã, você está dentro de uma igreja ou está buscando por uma. E mesmo que você ainda não conseguiu achar a igreja que Deus preparou para você, porque não é qualquer igreja, Deus prepara para cada um de nós a igreja que Ele quer que você faça parte dela. Porque cada igreja necessita de uma pessoa. E Deus já escolheu lá do céu, antes mesmo que você fosse gerada, qual igreja você serviria. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não é como nós. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de entrar com providências. Muitas das vezes, oh, decantaramanai, muitas das vezes o deserto é muito grande e a gente nos desespera. Mas Jesus, mas Deus manda lhe dizer, minha filha, manda lhe dizer, minha irmã, oh mãe querida, Ele manda lhe dizer, é na minha hora e não é na tua. Eu estou preparando, vai dar tudo certo. Eu já sabia que isso iria acontecer, não se preocupe, não chores mais.
Apenas confia em mim, Deus Pai Todo-Poderoso. Apenas confie em mim. Rodecantaramanai deixurianaranamas. Eu sei aonde Ele está neste momento. Você, mãe, que está aí aflita, que não sabe aonde está o seu filho, o que ele está fazendo, com quem ele está. Papai do céu está mandando te dizer que ele sabe e que ele está do lado dele. Ele já colocou anjos em volta dele. Ele está cuidando porque ele separou ele para a tua obra. Descansa, minha irmã. Descansa, mãe. Descansa no Senhor. Para você ver que não é apenas a minha palavra, e sim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui com vocês em Lucas 22:35. Que diz assim: as duas espadas. Oh, meu Deus! E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Oh, aleluias! E com os malfeitores foi contado, porquanto o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhe disse: basta. Sabe o que é uma espada hoje? Minha irmã, meu irmão, é isso daqui. Isso daqui, a Bíblia Sagrada, é a nossa espada hoje. E a palavra de Jesus diz: você tem bolsa? Você tem aonde carregar? Você tem tudo que você precisa ir? Quando você sai para a rua, quando você sai, você tem tudo isso aí com você? Não, você não tem. Falta uma espada. Aqui Jesus está falando para muitas pessoas. Às vezes, juntam muitas pessoas e saem para a rua, até para falar no santo nome de Jesus. Só que muitas delas esquecem do principal. A espada. A espada. E o que é você, cristão, sem a espada? Hoje está tudo moderno. Hoje usam o celular.
Hoje, para não carregar a espada, às vezes por vergonha, por ser chamado de crente, por ser chamado de crentinha, você tem vergonha de levar ela. Antigamente, o povo levava ela nas mãos para mostrar para todo mundo que ele era cristão. Hoje, muitos, quanto mais puder esconder ela, isso quem a tem, eles escondem. Porque a maioria usa o celular. E não foi no celular que Deus mandou Lucas escrever. Não foi no celular que Deus mandou Pedro escrever. Não foi no celular que Deus mandou Marcos escrever. Foi aqui, ó. Na espada dele. E essa espada que é uma espada de 2 gumes. Você sabe o que é uma espada de 2 gumes? É aquela que corta dos 2 lados. É aquela que quando ela entra, ela corta. E quando ela sai, ela corta mais ainda. É isso que Deus quer passar para mim e para você nesta noite. É isso que Deus quer de mim e de você esta noite. Que você não abandone a espada. Que você vá longe levar a espada. Levar a palavra de Deus. Missionários e missionárias. Pregadores e pregadoras. Estão usando os celulares para isso. Amém. Mas sem a Bíblia, de nada vale. Porque é aqui que se fala tudo o que temos que ouvir. Eu falei de falar para as irmãs o que está escrito aqui, que eu tinha até marcado na hora que eu levantei a Bíblia, caiu. E agora vai ser difícil eu achar aonde está escrito. Mas eu vou achar, irmãs, e assim que eu achar, em nome eu acabei de achar, irmãos. Deus, quando quer falar, Ele é maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluias. Deus, quando quer falar e quer confirmar a tua palavra, Ele é maravilhoso. Por isso que eu te falo que temos que ter essa espada. É por isso que eu te falo. Rodecantaramanai deixurianaranamas. Preste atenção, mãe. Preste atenção, minha irmã. Preste bem atenção. Olha quantos tempos essa Bíblia foi escrita. Olha quantos anos, quantos séculos esta Bíblia foi escrita. E olha o que Jesus fala para mim e para você. Para você ver que você não fracassou como mãe. Para ver que eu não fracassei como mãe. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para ensinar o melhor caminho para os nossos filhos. Só que já estava escrito. Eu vou ler para vocês. E está em Lucas 23, 26. Preste atenção,
porque é a última e eu vou terminar. Jesus no caminho de Gólgota. E quando o ia levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lembram que eu disse que até Jesus teve ajuda para carregar a cruz? Nós também temos. Nós temos os nossos irmãos, aqueles que estão na igreja, orando por cada um de nós. Nós temos os nossos pastores, os nossos bispos, os nossos evangelistas, os nossos pregadores, missionários e missionárias, pregadoras. Deus deixou eles para que nos ajudasse a carregar a cruz. E deixou o Espírito Santo para que ungisse a cada um deles, para capacitar a cada um deles, para nos ajudar a carregar a nossa cruz. E voltando à palavra, ele ainda disse: e seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e se lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que há de vir dias que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não gerarão, e os peitos que não amamentarão. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos. Vocês entenderam, minhas irmãs? Entenderam aqui? Jesus disse isso para nós mulheres no dia da sua crucificação, para que a gente não chorasse por ele. Aquelas mulheres que o acompanhavam, que batiam no peito e choravam de sofrimento por ver Jesus ser pregado, ser levado para ser pregado na cruz. Jesus disse a elas para que não chorassem por eles, mas sim por elas mesmas. Porque chegaria o dia em que nós, mulheres, diríamos: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não gerarão e peitos que não amamentarão. Porque aqui Jesus já estava dizendo para mim e para você como seria neste século os nossos filhos. Como que seria difícil ter eles na presença do Senhor. Jesus já sabia que eles iam se extraviar, que eles seriam sim
usadores de drogas, alcoólatras, assassinos, malfeitores, ladrões. Aqui, quando Jesus diz que chegaria o tempo em que nós iria dizer isso, é porque ele já sabia do nosso sofrimento, do teu sofrimento, mãe, por ver o teu filho na situação que o teu filho está. E, oh, meu Deus, o decântara manai deixuriana ranamás. E é Deus que está mandando eu te dizer. Ele sabia que você teria um filho na prisão. Ele sabia que você teria um filho perdido por aí, no mundo das drogas. Ele sabia, há muitos e muitos tempos atrás, que você teria um filho que destruiria muitas famílias, que seria um traficante. Ele sabia, por isso ele disse isso. Por isso eu digo para você, mãe, para você, mãe. Hoje a palavra é para você, mãe. A culpa não é tua. Não se culpe. Não turbe o seu coração. Você não teve culpa. Você deu amor. Você deu carinho. Você ensinou. Mesmo que você não é de uma igreja, mesmo que você não é evangélica, mas tem os teus princípios, mesmo que você seja de uma outra denominação, você tem os seus princípios, os seus pais passaram para você, você é uma pessoa de bem, você nunca fez nada de errado, mas os teus filhos acabaram se tornando pessoas erradas, filhas na prostituição, filhas usuárias de droga, filhas que abandonaram os seus filhos. Mãe, você não tem culpa. Filhos que te maltratam, que são sem educação com você, que te tratam mal. Eu posso dizer, porque Deus está dizendo o que eu posso dizer, filhos que te agridem com palavras e que te agridem com as mãos. Jesus disse isso daqui porque ele sabia que isso ia acontecer comigo e com você. Por isso que ele disse isso. Lembra que eu disse que ele seria crucificado entre dois ladrões? Lembra? Um dos ladrões disse a ele: se você é Deus, por que você não desce daí? Se você é filho de Deus, por que você não desce daí? E o outro que estava ao seu lado ainda disse: deixe ele em paz. E virou para ele e disse: filho de Deus, tenha misericórdia de mim. Lembre-se de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: tu estarás comigo no paraíso. Eu não vou procurar aqui o lugar certinho, porque até eu achar vai demorar um pouquinho. Mas são mais ou menos essas palavras, e no próximo eu digo as palavras certas, eu acharei e direi as palavras certas. Que esse
Esse bandido disse a ele: aqui achei. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te. Salva-te a ti mesmo e a nós. Foi mais ou menos como eu disse. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem sabe ainda, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Olha que coisa mais linda. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele ainda disse: nós estamos aqui porque merecemos, porque nós pecamos, porque nós fizemos coisas erradas. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este nada fez. Este não tem culpa de nada. Este não merece estar aqui pregado nesta cruz, juntamente com nós dois. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que eu digo, Deus, Jesus, Ele pode converter teu filho, Ele pode converter a tua filha, Ele pode salvar eles, Ele tem esse poder, Ele pode, não perca as tuas esperanças, porque Ele pode. Da mesma forma que Ele disse a esse malfeitor, não sabemos aqui o que ele fez, se ele roubou, se ele matou, se ele... Não sabemos. Mas ele pediu a Jesus, ele pediu perdão a Jesus. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. Era de dia ainda. A hora sexta representa de dia ainda. E houve trevas. Oh, Deus maravilhoso! E em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e resgatou-se ao meio, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Neste momento que foi rasgada ao meio o véu, teve ali a divisão. Teve ali a divisão entre Cristo e aquela igreja de antes. Aquela que dizia pregar a verdade, mas que infelizmente não. E disse mais: e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou.
E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Você sabe o que significa esta parte? Foi dita aqui na parte da mãe, batendo em seus peitos, em tristeza, em agonia, em lamentação, porque viram que fizeram errado, que aquele sim era Cristo, era o Filho de Deus, era o Deus vivo. Eles viram que fizeram besteira, mas não tinha jeito mais, já estava feito. E mais uma vez eu vou dizer para você, sabe por que isso aconteceu? Para ser cumprido o que estava escrito. Tudo para ser cumprido o que está escrito. Que Jesus teve que passar por tudo isso para levar sobre si o meu e o seu pecado, a minha e a sua dor, a minha doença e a sua doença. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, neste momento, eu venho falar para você. Dê valor nesse Cristo maravilhoso, nesse Deus maravilhoso, que deu a sua própria vida por mim e por você. Por este Deus, por este Jeová maravilhoso, que deu seu único filho para sofrer, para ser humilhado e para morrer na cruz por mim e por você. E eu venho terminar com a oração que Jesus nos ensinou. E peço que todos fechem os teus olhos, coloquem a mão em teu coração e ore comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.